Vivemos em momentos em que estamos sobrecarregados de tantas tarefas que temos que fazer. Como empreendedores, temos que cuidar de múltiplas atividades, cadastro de produto, cuidar do marketing, fazer análise de mercado, responder cliente, vender, embalar, enviar, enfim, muitas tarefas fora das atividades que temos que fazer fora do âmbito laboral. E o tempo que temos é limitado. Então, como que podemos fazer para ser mais produtivos, fazer mais em menos tempo e também poder tomar a decisão certa e não viver procrastinando e adiando todas as coisas que não conseguimos fazer. A procrastinação é boa, só que tem que ser uma procrastinação que seja proativa, que seja planejada. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre um livro que a mim me ajudou para poder organizar também as tarefas dentro do meu dia a dia. Eu tenho uma agenda um pouco saturada, então ele me ajudou para poder fazer essa avaliação das tarefas, poder colocar as tarefas que são mais representativas dentro da minha agenda, né? Aquelas que são mais importantes, na verdade, e poder descartar outras tarefas ou poder delegar. O livro é Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy, e hoje estou aqui para falar sobre esse livro. Eu sou a Evelyn Oliveira, consultora parceira aqui do E-Commerce na Prática, e hoje eu vou trazer para vocês esses pontos que eu achei mais relevantes e o que eu estou colocando em prática também que está funcionando para que possa ajudar vocês também que estão com muitas tarefas, mas uma coisa que temos que saber é que não temos tempo para fazer todas as tarefas que nós queremos fazer. Isso já é um fato. E o fato de vir postergando algumas coisas, de nunca acabar com a lista de tarefa do dia, nunca terminar e ir procrastinando, é porque temos um tempo limitado. E as tarefas que hoje, esse tempo moderno, com tanta coisa nova para fazer, não dá o tempo. Então, o autor do livro, ele fala, você tem que se focar em três tarefas. Encontre quais são as três tarefas, os três objetivos que você tem em cada uma das áreas mais representativas da sua vida, né? Por exemplo, seu âmbito laboral, na sua família, na sua saúde, quais são esses três objetivos que são realmente importantes e que vai ter um grande impacto. Eles são realmente os responsáveis de aquele resultado, da maior parte do resultado vai estar focalizado nessas três tarefas. Faça isso durante 30 segundos em cada uma dessas áreas e identifique esses três objetivos. E no seu dia a dia, quais são essas três tarefas que são realmente as que vão dar o maior resultado? Porque de todas as tarefas que temos que fazer, ele aplica o método também do Pareto, né? 20% dessas tarefas vai ser a responsável de 80% do resultado que obtemos. Então, temos que fazer uma triagem em essas tarefas para poder identificar realmente quais são as que dão resultado, quais são as que realmente são importantes e não podem ser adiadas ou têm consequências e focar nessas tarefas. O restante nós vamos ter que delegar ou são aquelas que podemos ir postergando e procrastinando para fazer um dia depois. Ele fala nesse livro da procrastinação que existe uma procrastinação que é boa. Qual é essa procrastinação boa? Quando você vem e decide, tem que ter um planejamento do dia a dia. Esse planejamento se faz uma noite antes. Uma noite antes, você decide quais são as atividades, faz essa análise, identifica essa tarefa é parte do 20% que me vai dar o resultado, o que vai trazer o maior resultado,
ou essa tarefa é parte desse 80% que o resultado que se eu concluir essa tarefa não vai ser assim tão relevante para meu negócio ou para a área da vida, né, que está sendo avaliada. E se ela está dentro desse 20%, então entra na lista. Se não está, então você pode delegar ou pode postergar. Aplique esse princípio de Pareto cada vez, né, que você vai fazer essa lista. E ele fala, faça algumas perguntas. Uma delas é essa. Essa está dentro desse 20%. A outra é, essa tarefa que vai ser feita ou não tem consequências? Quais são as consequências? Pense no longo prazo. Quais são as consequências de fazer ou de deixar de fazer essa tarefa? E isso vai nos ajudar a já identificamos que essa tarefa está dentro desse 20%. Agora, quais são as consequências? Quais são as piores consequências? Isso vai nos ajudar a nós avaliar, dentro dessas tarefas que precisamos fazer uma hierarquia. E ele utiliza também um método que é A, B, C, D, E, em que você vai pontuar cada uma dessas tarefas e aquelas que são mais importantes ficam como a que é um pouco menos importante como B, e assim sucessivamente até chegar às tarefas que são a E. E se você tem mais de uma tarefa, por exemplo, que você diz, não, essa é supremamente importante e tem que ser feita. Tenho 3 tarefas aqui que são nível A. Como vai decidir quais são as tarefas que vai ser feitas? Você coloca a 1, a 2 e a 3, dependendo do grau de urgência e da importância dessas tarefas, né? Sempre visando em identificar essa tarefa que é mais importante e a que tem a maior consequência, positiva ou negativa, né? De fazer ou de deixar de fazer. E você não vai passar para a atividade A2 se você ainda não concluiu a atividade A1. Importante também, quando você está fazendo esse planejamento dessa atividade, você pode dividir se você tem um projeto grande ou uma tarefa muito grande, você pode dividir essa tarefa em tarefas um pouco menores. Isso vai ajudar para você ver o avanço e você não ficar bloqueado porque é uma tarefa muito grande. Quebrar as tarefas em tarefas as tarefas grandes em tarefas mais pequenas, ele vai surtir um efeito no cérebro quando você vai cumprindo essas tarefas, que a adrenalina se ativa e você sente aquela sensação de alegria, aquela sensação de satisfação de você ter concluído e alcançado os seus objetivos. Então, é importante fazer essa divisão também quando você está fazendo, né, essas tarefas. E no seguinte dia, depois do planejamento, como é que você vai fazer? Você inicia o dia. No dia anterior, você já tomou as decisões, já avaliou, já sopesou o que é o importante para fazer e por quê. E você já determinou essa lista, então no seguinte dia você simplesmente tem que chegar lá, não tem que perder tempo mais avaliando se que é o que vai fazer, e você vai direto ao trabalho. Você começa a praticar e vai escolher a primeira tarefa. A que você colocou como A1 é essa que vai. Você já fez esse trabalho ontem, então hoje é só fazer. Ai, mas essa é difícil. Ele fala, por que que nós procrastinamos as coisas mais difíceis? Porque às vezes são coisas em que nós não temos completo controle, não somos tão expertos e não temos todas as habilidades para fazer. Então, para parar de procrastinar essas coisas que são mais difíceis, que às vezes são as coisas mais importantes e as que vai trazer o maior retorno, então, você tem que se aperfeiçoar, procurar sempre, se você identifica que dentro de você tem uma fraqueza, algo que está faltando para você dominar essa tarefa, está faltando algum conhecimento, está sendo difícil porque você não tem muita prática, então se aperfeiçoe, procure sarar essa deficiência que você tem, porque aí
você vai começar a dominar essas tarefas difíceis e isso vira um vício no seu cérebro. Quando você já entra nesse fluxo de pegar uma tarefa difícil e concluir, depois você quer continuar nisso, né? É uma situação que se gera dentro do seu cérebro que ele quer pegar a seguinte atividade difícil, né? E concluir. Comece pela tarefa A e não passe para B ou a A2, né, sem ter concluído. Motive-se a agir. A motivação é algo que é interno, então é você o responsável por cumprir essas tarefas. Não espere que venha a motivação de fora. Você tem que se automotivar a agir e naquele momento em que você está com a tarefa e diz, não vou beber um pouquinho de água primeiro, vou fazer isso primeiro, vou ver o celular primeiro. Não, você tem que se autocobrar e você se exigir a você mesmo de fazer essa tarefa. Ele fala, fale a você mesmo, continua fazendo essa tarefa ou começa a fazer essa tarefa. Ter essa cobrança, que vai ser uma autocobrança, ajuda muito nesse momento, né? De você querer sair da tarefa. Ele fala, controle os seus pensamentos. Se seu pensamento começa devagar, porque está sendo uma tarefa que você quer procrastinar, é uma das tarefas que você provavelmente dentro do nosso dia a dia, dentro das tarefas que nós gostamos e temos outras que não gostamos tanto, né? Mas se ela é a que vai dar aquele resultado, então controle os seus pensamentos e se mantenha focado. Essa é uma coisa que ele fala muito, que você tem que ter aquela concentração. E um dado interessante que ele fala é que quando você se concentra numa tarefa para ir dela de início ao fim e você elimina todas as distrações, você consegue diminuir até 50% o tempo que você demoraria a fazer essa atividade. Agora, se você se distrai, se você se levanta da mesa, vai beber água, vai fazer alguma coisa, conversa com alguém, responde o telefone. Quando você tem que voltar para essa tarefa que você parou, que pausou, seu cérebro vai levar um tempo para ele entrar de novo no fluxo, ele tem que compreender de novo qual é o ponto onde parou e voltar uns passos para trás para se reubicar nesse fluxo. Então, quando você se distrai e permite que você consiga sair dessa atividade, pausar para voltar de novo, você pode acrescentar em até 500% o tempo que você demoraria em fazer essa atividade. Esse dado foi muito impactante para mim. Então, no momento que eu quero, às vezes eu quero, quero ir a beber água, mas se eu mesma identifico que o que eu quero é realmente levantar daí porque eu quero procrastinar, porque está sendo muito complicado, é algo muito difícil. Então, eu me lembro desse número e eu fico pensando, não, se eu me distrair agora, depois eu vou levar mais tempo em entrar de novo no fluxo. Então, tenho que me concentrar. E aí eu faço essa cobrança que ele fala aí no livro, né? E ele fala da tecnologia, de nós temos que dominar a tecnologia, não é ela que nos deve dominar. E a importância de você ficar offline, praticamente, para você se concentrar e poder atingir esses objetivos, né? De ir finalizando as tarefas. Ele fala, se você tem, por exemplo, uma família, um familiar doente e você precisa estar com o celular ligado, né? Não pode colocar no vibrador ou no modo avião para que ele... No vibrador não, no modo silêncio, né? Ou no modo avião para ele não tocar, porque você precisa estar, fica preocupado que algo aconteça com esse familiar, né? Que está doente, ou você tem uns clientes VIP e você quer atender eles no momento que eles precisem, né? Então, você pode criar uma linha que seja especial para esses clientes e você separa.
E essa linha, só ele que tem acesso, ou a pessoa que cuida do familiar, ou aquele cliente VIP, e você deixa, esse é o único telefone que vai ficar tocando se tiver alguma emergência, ele vai ligar. Mas o outro, o que todo mundo tem, então você coloca no modo silêncio, coloca no modo avião e coloca pausa dentro do seu dia. Ele fala, você não tem que iniciar o seu dia conferindo as mensagens que você tem dentro no seu celular, né? Ou conferindo, às vezes, já desde a cama, né? Olhando o Instagram, se tem alguma reação, se teve algum comentário. Isso, ele fala, nós estamos vivendo reféns da tecnologia hoje, então temos que nos libertar da tecnologia e utilizar ela a nosso favor. Porque a tecnologia tem muita coisa boa, mas também ela oferece muita distração. Aí, o que eu estou fazendo? Praticando, né? Colocando em prática o que ele explica, né? O celular, eu fico focada quando eu estou fazendo uma tarefa, né? Eu deixo o celular em modo silêncio, porque se ele fica vibrando, eu me vejo tentada a olhar para ele e ver a mensagem, né? Aí eu coloco ele de lado, de preferência eu não deixo aqui na mesa para eu poder me concentrar. Agora, eu não faço isso deixando o celular de lado por horas, né? Eu também tenho clientes que precisam de minha ajuda, então, eu o que faço? Eu coloco um despertador e cada 30 minutos ele toca. Aí, quando eu estou concentrada fazendo, às vezes eu sei, não, eu acho que é o que eu vou continuar fazendo, daqui a 15, 20 minutos eu acabo se eu continuo, né? Aí eu silencio o despertador e eu continuo fazendo o que estou fazendo. E na seguinte vez que toca, aí eu faço uma pausa, eu vou, vejo o celular, vejo mensagem. Ele orienta também para você destinar um tempo específico para você ver os seus e-mails, um horário específico pela manhã e outro pela tarde. Com isso, você vai estabelecer uma rotina. Nesse horário, você vai ver, porque aí você, quando está trabalhando, também fecha o aplicativo de e-mail, né? Porque aí quando entra um e-mail, você não fica tentado a estar abrindo esses e-mails. Com isso, você ganha produtividade. Eu estive praticando, né, durante umas 2 semanas que eu tenho que estou lendo o livro, estou fazendo isso, né? De noite eu faço essa lista, eu avalio, tem coisa que eu sei, o dia tem 24 horas, mas eu tenho muitas coisas que fazer, né? Minha agenda é muito cheia e também tem família, né? Não pode ser tudo trabalho, tem coisa do lar, então eu que faço, eu sei que tenho um tempo limitado para fazer todas as tarefas, todas as atividades, aí eu faço essa avaliação que ele fala, vejo quais são aquelas que realmente vai dar resultado, quais são as que são importantes, quais são as que se eu não fizer eu vou ter consequência grave, ou aquelas que se eu fizer, eu vou ter uma melhor consequência, um melhor resultado. Então, eu vejo a longo prazo, se eu retraso isso, então vai retrasar também isso, então vai atrapalhar isso, e no longo prazo vai ter uma consequência ruim. Aí, com isso, eu vou organizando a minha agenda e eu decido de noite o que é que será feito no seguinte dia. E no seguinte dia eu já vou e faço. Às vezes eu me vejo tentada a fazer uma coisa. Ai, eu esqueci, devia fazer isso. Mas aí eu paro e penso, não, pera, isso é mais importante que essa tarefa que eu coloquei como A? Se é, então aí eu avalio se eu vou colocar também como A, né? Mas se não, aí eu fico, não, então vou seguir com o meu plano que eu já tinha planejado, né? Eu já gastei tempo fazendo esse planejamento, aí hoje é só ir e agir. Isso ajuda muito fazer essa organização no dia anterior, né? E no seguinte dia é só executar. Ele fala, faça isso durante 30 dias, porque aí você vai criar um hábito. Para você criar um hábito, ele fala das 3D, né?
a decisão, você decide, você de noite, você vai decidir, né, quais são essas atividades que você vai fazer. Você vai fazer essa avaliação e vai decidir, né, qual realmente vai entrar na lista, né? Você pode fazer uma lista pela semana. Eu faço uma lista da semana. E aí eu começo a encaixar em cada um dos dias da semana as que eu vou ir fazendo e coloco. Eu faço da semana, coloco A, B, C, D, né? E aí eu coloco nas segundas A, né? E aí eu vou organizando. E está funcionando para mim, né? A segunda é a disciplina, né? A disciplina de você fazer a cada dia o que deve ser feito, né? Uma coisa que o Bruno sempre fala, né? Bruno fala, você tem que fazer o que tem que ser feito. Às vezes não gostamos, mas é o que tem que ser feito. Então, vamos fazer. Eu acho que essa é uma das maiores lições que eu aprendi com ele foi isso, né? Tem coisas que às vezes não gostamos tanto, mas são necessárias, então tem que fazer o que deve ser feito, né? E a outra é a determinação, que é isso, né? Manter essa determinação de que aquilo que se decidiu, ter a disciplina para fazer cada dia o que tem que ser feito e essa determinação de ir até o fim, né? Você começou a tarefa e vai até o fim. Foi isso que ele fala basicamente aí no livro, né? Eu fiz um resumo, eu convido vocês a ler o livro, a versão completa. Ele é muito interessante, é fácil de ler, é uma leitura que eu acho que se você senta, em umas 4 horas você conclui o livro, né? Eu fui lendo aos poucos e aplicando. Então, tem outros livros que falam que você tem que fazer uma coisa o mais fácil primeiro, mas ele foca em fazer o mais difícil, porque às vezes essas coisas que são mais difíceis, a lógica dela é essa, não é faça o mais difícil só por fazer. Você tem que avaliar, fazer toda essa avaliação que eu já falei, né? Então, se essa coisa está sendo difícil, essa tarefa está sendo difícil para mim, é porque eu não estou dominando. Mas se ela é relevante, ela é importante, ela vai me dar resultado, então eu tenho que procurar o conhecimento para poder dominar essa tarefa e que ela não seja tão difícil a cada dia que eu tenho que fazer ela. E isso é uma lógica que eu achei bastante interessante, realmente. Independentemente de ser a tarefa mais difícil ou mais fácil, né, que seja a tarefa que é a que vai dar o maior resultado. Mas geralmente essas que dão o maior resultado, né, são as tarefas que são mais complexas, mais difíceis, mais de análise, que às vezes deixamos para depois. No empreendedorismo é muito isso, vamos fazendo o dia a dia, né, e deixamos para analisar, planejar depois, mas não, é o contrário, né, essas atividades de planejamento, de análise, tem que ser feita no início. Muitas pessoas acham uma tarefa um pouco chata, mas é algo que tem que ser feito, né, então vamos fazer o que tem que ser feito. Foi isso, né? O resumo que eu trouxe para você, não um resumo, porque tem muita coisa que o livro fala, né? Eu trouxe aqui alguns pontos mais relevantes, né? E como eu estive colocando em prática e como ajudou a mim, né? Eu espero que ajude vocês também, comprem o livro, né? E possam aproveitar, né? Todo o que ele fala aí. Ele, antes de acabar a última coisa, né? Ele falou você tem que matar, comer o seu sapo, né, no café da manhã. E isso ele fala, depois de comer um sapo no café da manhã, não existe nenhuma coisa pior que você possa fazer, né, durante o dia. Então, esse sapo é essa atividade difícil, né? Depois de você ter concluído essa atividade difícil, né? No início, o demais vai ser mais fácil. Eu me lembro cada vez que eu estou fazendo uma atividade que é um pouco mais complexa, me lembro do sapo. Eu fico pensando, pronto, estou comendo meu sapo agora. Depois disso, sabe, o que vem no dia vai ser melhor. Esse foi a minha resenha, né? E nos vemos então numa próxima.